Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Pela Bíblia, Deus fala. Deus sempre fala. Deus sempre vai falar. Precisa abrir, precisa estudar. Com oração, gastando tempo no estudo da palavra de Deus. Nós estamos aqui em uma semana pela busca do batismo diário do Espírito. Todos os dias nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ter sede do Espírito, nós precisamos ter fome do Espírito através da palavra de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Ontem nós vimos que os discípulos eles entenderam o recado de Deus e eles levaram muito a sério. Leve a sério o que Deus fala. Esteja bem atento ao que Deus falar. Sabe por quê? Porque vai se cumprir. E Deus falou que vai derramar nos últimos dias o Espírito Santo. E Deus tem derramado o Espírito Santo. Está chegando a hora, como nunca, que nós precisamos receber a plenitude do Espírito. A chuva serode, nós vamos falar mais à frente sobre isso. No último dia dessa semana, no 7º dia, no sábado do Senhor, quanto Deus quer conceder do Espírito para fechar a história da humanidade, para fechar a história do pecado nesse mundo. O batismo do Espírito Santo é o nosso tema geral. E o tema de hoje é testemunhas pelo poder do Espírito. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Envergonharam bastante Jesus. Que tristeza! Você não envergonha Jesus, envergonha? Eu espero que não. Eu sei que eu tenho falhado, mas a cada dia que passa e que eu busco o Espírito me diz, olha, você pode mudar, olha, você precisa mudar. Ora, quanto mais nós oramos, quanto mais nós estamos conectados à fonte do poder transformador, há transformação na nossa vida. Quanto mais nós estamos ligados a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, sabe o que acontece? Restauração da imagem divina. O mundo pode ver Jesus em nós. Nós estamos nesse mundo, mas como cidadãos do mundo celeste. Como é que está a sua vida, hein? Você tem sido uma carta viva, lida pelo mundo, pelas pessoas. Quando as pessoas entram em contato conosco, elas podem verdadeiramente ver Jesus. Os discípulos, eles receberam tanto do Espírito. Os discípulos foram de forma tão extraordinária, transformados, que as pessoas falaram, vocês estiveram com Cristo. Vocês são cristãos. Lá em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque eles eram uma extensão de Cristo, um reflexo de Cristo. Ellen White diz que João se aproximou tanto, de forma tão especial, o seu caráter se assemelhava ao caráter de Cristo. Agora aqueles homens rudes, aqueles homens ignorantes, aqueles homens rebeldes, aqueles homens mundanos, sabe o que aconteceu? Eles se tornaram homens do céu na terra. A vida deles, as pessoas, eles atraíam as pessoas para Cristo. As pessoas queriam estar com eles, ouvi-los. As pessoas queriam até tocar na sombra de Pedro. Sabe por quê? Tanto poder que ele tinha. Interessante que quanto mais poder, mais humildade. Quanto mais poder, mais necessidade eles sentiam de buscar a Deus. O mundo via Jesus naqueles homens. Eu sei que você, como eu, sentimos um peso em um momento como esse, porque quem sabe nós não estamos conseguindo revelar tanto assim o caráter de Cristo em nós. Vamos para o texto de hoje, Atos capítulo 1 e o versículo 5. Olha o que o texto bíblico diz. Jesus deixou bem claro para os discípulos. Ele não escolheu os discípulos para ficarem de braços cruzados. Ele não escolheu os discípulos para ficarem sentados nos bancos da igreja, apenas sendo papa-sermão. Não. Eu queria lhe dizer, se você é um cristão e você não fala de Jesus, você está com problema. Se você é um cristão e não revelamos Cristo na nossa vida, nós estamos com problema. Nós corremos sérios riscos de não ir para o céu.
porque a boca fala do que está cheio o coração. O rosto reflete o que está no interior da nossa alma. Se Jesus está assentado no santuário da nossa alma, no trono da nossa vida, nós vamos falar Jesus, nós vamos aspirar Jesus, nós vamos viver Jesus. O seu linguajar é do céu. As suas aspirações é do céu. O que você assiste é do céu. O que você fala é do céu. O que você ouve é do céu. Os encantos para você são do céu. Buscai as coisas do alto, porque você morreu para esse mundo. Os discípulos, antes de experimentarem o batismo do Espírito Santo, especialmente ali, naquele momento quando Jesus assoprou sobre eles, eles estavam naquela casa fechada, cenáculo ali, e Jesus chega e sopra o Espírito sobre eles. Olha, antes desse momento, os discípulos eram uma negação. Me perdoe, não quero te ferir, amigo ou amiga. Se você não incorporar a necessidade, internalizar a carência do poder de Deus na sua vida, você corre sérios riscos da sua salvação. Porque uma vida cristã mais ou menos não leva a lugar nenhum. Uma vida cristã autêntica vai nos capacitar a receber a chuva serôdia para nós podermos ir para a eternidade. Capítulo 1 e o versículo 8, o texto bíblico diz assim: mas recebereis poder, e quando eles recebessem o poder, que era o poder do Espírito descendo sobre ele, ao descer sobre vós o Espírito, sereis as minhas testemunhas. Uma testemunha autêntica, uma testemunha que ouve, que experimenta o poder de Deus na sua vida. Ellen White fala sobre aquela experiência dos discípulos. Eu queria compartilhar com você tudo aqui nesse livro maravilhoso, Atos dos Apóstolos. Estuda os livros do Espírito de Profecia, do dom profético através de Ellen White. Mas você pode dizer, Jurandir, pastor, eu não acredito em Ellen White. Leia, estuda os livros dela. Depois você me responde se você crê ou se você não crê. Como pode o poder de Deus na vida daquela mulher? Sabe agora o que acontecia com aqueles homens? A ambição deles era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino aqui na terra. Que coisa! Qual é a ambição da sua vida? Uma casa, um carro. Que mais? Posses e outras coisas? Oh, meu querido, minha querida, naqueles dias os discípulos que buscaram, diz que a influência do Espírito, palavras de arrependimento e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Isso fez a diferença para que eles pudessem receber o Espírito. Então chega aquele grande dia, aquele grande momento, e os discípulos recebem agora o dom do Espírito. Olha que texto aqui. Santidade não é arrebatamento, é inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda palavra que sai da boca de Deus, é fazer a vontade de nosso Pai Celestial. Os discípulos agora, o pensamento deles era só proclamar Jesus. Houve um momento especial no capítulo 4, eles estavam pressionados, sendo perseguidos para não pregarem o Evangelho. Sabe o que eles fizeram? Atos capítulo 4, versículo 29 e versículo 31. Que texto precioso! Diz assim o texto bíblico no verso 29. Agora, Senhor, oravam eles. Olha, e cada dia eles buscavam mais suprimento do Espírito. Receberam a plenitude e buscaram conservar a plenitude do Espírito. Olha para as ameaças, Senhor, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Querido, missão. Pregar. Anunciar. Nossa vida, o propósito da nossa existência como igreja é pregar o Evangelho. Nós não temos como fugir deste comando de Deus. De alguma forma, peça o Espírito de Deus para te usar para você pregar o Evangelho. E no verso 29 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra. Será por que talvez não estamos alcançando tantos hoje? Como igreja mundial, nós precisamos orar pelo Espírito. Nós precisamos pedir o Espírito.
nós precisamos implorar o Espírito. E como você é membro cristão, você precisa falar a verdade, com amor e com firmeza e com clareza. A verdade do sábado, a verdade da volta de Jesus, a verdade da imortalidade da alma, as verdades dos princípios de saúde que são importantes para que a nossa mente esteja em condições de receber o Espírito. Olha, meu querido, minha querida, seja um missionário, seja uma testemunha viva, que o mundo veja Jesus em nós. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio de falar de Ti, de falar de Jesus, falar do Espírito, falar do Seu amor maravilhoso por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.